Olá pessoal, tudo bem com vocês? O material para a nossa aula de hoje já está organizado? Se ainda não, corre lá. Enquanto isso, eu vou retirando a minha máscara para a gente iniciar nossa aula de hoje. Na aula passada, entendemos o que são as propriedades dos materiais e que todos os objetos têm uma origem, natural ou artificial. Vimos como é feito um copo de vidro e também testamos nossos conhecimentos com desafios de matemática. Na aula de hoje, vamos continuar com o nosso tema mensal, a África de todos nós. Pois, como falamos antes, esse mês é muito especial, porque comemoramos no dia 20 de novembro o Dia da Consciência Negra. Celebrado pela primeira vez em 1971. O conceito consciência negra evoca o sentimento de aclamação e aceitação das origens africanas na formação do povo brasileiro. Consciência negra pode significar, em suma, a sua percepção da pessoa negra em relação às suas origens, no entendimento das raízes culturais e históricas dos seus antepassados. A consciência negra também representa a identificação da causa e luta dos ancestrais africanos que desembarcaram aqui no Brasil e trouxeram consigo toda a cultura, costumes e tradições do seu povo. É ter em mente que a escravidão foi abolida, mas que ainda há muita coisa a ser mudada no que diz respeito a direito das pessoas pardas e negras. Então, vamos começar nossa aula, porque conhecimento e informação nunca é demais. Como prometido em nossa última aula, hoje vamos começar ouvindo uma bela contação de história com o livro As Bonecas da Vó Maria. E essa história será contada pela professora e analista pedagógica lá da Escola Municipal Professor Ladário Teixeira, professora Sandra. Então, professora Sandra, vamos à história? As Bonecas da Vó Maria, de Mel Duarte, com ilustrações de Giovana Medeiros. Areta, Badu e Faiola são três irmãs que não se desgrudam. Elas gostam muito de aprender, brincar e inventar novas profissões. Areta: hoje eu serei uma cuidadora de estrelas. Faiola: e eu, a guardiã da lua. Badu: eu vou criar novos planetas. Elas também adoram passar as férias na casa da Vó Maria, que cheira canela e tem uma risada gostosa que faz todo mundo rir com ela. Um certo dia, Vó Maria pegou um cesto com meias velhas e tecidos coloridos, chamou todas para a sala e começou a dizer: agora vou contar uma história sobre três princesas de um reino encantado que precisa de salvação. E está no nome de cada uma delas a chave para a solução. Elas se chamam coragem, audácia e determinação. Enquanto falava, Vó Maria tirava algumas peças do cesto e bonecas pretinhas criava. Ao final da história, as meninas ficaram encantadas, porque se viram nas próprias princesas, bem ali pela vovó montadas. Quando voltaram às aulas, as irmãs levaram suas bonecas para a escola e as outras crianças começaram a se interessar. Onde achamos mais dessas para brincar? As bonecas eram únicas e foram tantos pedidos que, sozinha, a vovó
não daria conta. Então, a família se reuniu e Vó Maria a todos ensinou um aprendizado passado de geração para geração que se perpetuou. Hoje, Areta, Badu e Faiola ajudam na loja de bonecas que a família montou. Ao lado das inseparáveis coragem, audácia e determinação que especialmente para elas a vovó criou. Essa história é muito legal, não é mesmo? E nós vimos na aula passada que todos os objetos que conhecemos e está ao nosso redor têm uma origem, seja ela natural ou artificial. Da mesma forma que muitos dos brinquedos que conhecemos. As bonecas de pano, pessoal, já foram um grande sucesso na vida de muitas crianças. Hoje, elas foram substituídas por bonecas de plástico. Mas uma boneca de pano feito de forma artesanal é considerado como objeto de valor afetivo inestimável. E vocês sabiam que quando os povos africanos foram escravizados pelos europeus, as mães vinham com seus filhos acorrentadas nos porões dos navios? Muito triste isso, né, pessoal? Afinal, ninguém tem o direito de escravizar o próximo por se achar melhor do que ele. Mas as mães da África eram muito sábias e, usando retalhos de suas vestes, confeccionavam lindas bonecas para alegrar as crianças e, com isso, diminuir um pouco a dor de estarem sendo escravizadas em uma terra desconhecida. Essas bonecas foram chamadas de abayomi, que significa encontro precioso. Então, que tal a gente aprender a confeccionar umas abayomi com a turma do Quintal da Cultura? O cachixi é um instrumento musical africano, lelê, africano. O cachixi é um instrumento musical africano, lelê, africano. Ai, eu adoro tocar o meu cachixi. É uma das maneiras de animar o meu dia. Agora, você quer saber outra coisa que me deixa bem animada? Sim? Então, vem comigo. Abayomi. Abayomi é essa linda boneca africana de pano que não tem nenhuma costura. Essas daqui eu ganhei. Olha que lindas! Abayomi significa encontro precioso. É uma palavra em Urubá. Essas bonecas dão muita sorte. Bem, eu vou deixar essas daqui aqui e vou começar a ensinar você a fazer a sua abayomi. A gente precisa de retalhos. Olha, a ideia é reaproveitar. Esses retalhos aqui eu peguei da minha mãe, que sobraram das costuras dela. Ó, são chitas, esse pedaço de malha aqui, no tecido preto, porque a abayomi é pretinha, né? Ela é uma boneca africana. Esse tecido maior e o outro menorzinho, que é a metade do tecido maior. Não tem um tamanho exato. Isso, esse maior é para fazer o corpinho dela, tá? E esse menor é para fazer os bracinhos dela. Então vamos lá começar a fazer a nossa abayomi, que é essa boneca africana, símbolo de resistência. Olha, eu vou começar pela cabeça dela. Aqui acerto direitinho e, opa, deixa eu acertar, para fazer um nó. Exatamente. Como eu disse, a abayomi não tem nenhuma costura. Ela é feita de nozinhos. Não é muito, Adara? Pronto, a cabecinha dela tá pronta. Esse aqui é o cabelinho dela. Agora eu vou fazer o pezinho dela. Olha, com mais um nozinho. Pronto. Se você tiver dificuldade, você pede ajuda, né? Agora vou fazer o outro pezinho. Isso. Não é muito legal pra gente passar um dia divertido na quarentena? Toda a família pode fazer. Pronto. O outro pezinho está pronto. Olha que coisa mais linda. E se você fizer junto com a sua família, vocês podem trocar entre vocês. Agora, ó, coloca bem no centro
do tecido menor, né? E vamos fazer mais um nozinho para fazer os bracinhos da nossa Bayomi. Kiyodara, ela já está quase pronta. Pronto. Agora eu vou fazer a mãozinha da Bayomi. Ó, mais um nozinho. Isso, deixar bem firme. Isso, puxa. Isso. Agora, a outra mãozinha. Mais um nozinho. Pronto. Que coisa mais linda. Nossa bonequinha africana, símbolo de resistência. Pronto. Agora, vamos fazer uma linda roupa para Bayomi. Você pega o tecido, corta mais ou menos do tamanho dela. Se precisar cortar. Agora, ô mãe, me ajuda a cortar aqui a roupinha da Bayomi? Tada, voltei. Minha mãe ajudou, ó. Cortou bem no centro do tecido. Peça ajuda para sua mãe aí também, tá? Cuidado com a tesoura. Aí, passo a cabecinha dela aqui no buraco. Pronto. Deixa eu ajeitar aqui a mãozinha dela. Agora, eu vou colocar um cinto na Bayomi. Ó, vai ficar melhor, né? Vai ficar bom. Aí pega um pedacinho de tecido, ó, para fazer o cintinho dela. E dá mais o quê? Mais um nozinho. Ai, que divertido. E assim a gente vai passando o dia na quarentena. Aproveitando bem o nosso dia. Olha que linda que ficou a minha Bayomi. Agora mais um detalhezinho. Eu vou fazer um turbante para minha Bayomi, para ela ficar mais graciosa ainda. Pronto. Vamos lá, vou dar mais um nozinho aqui, vai dar certo e ela vai ficar bem linda. Assim. Tem que ter turbante, né? É africana. Pronto. Olha que coisa mais linda. A nossa bonequinha da sorte. Vou colocá-la junto com as outras. Que linda. Tadá! Olha que coisa mais linda que ficou a minha Bayomi. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem Odara. Que legal, né, pessoal? Agora você já pode presentear alguém com uma Bayomi, porque além de serem muito bonitas, também são símbolos de resistência de nossos antepassados, que foram cruelmente escravizados. Mas vocês sabiam que panos em geral são extremamente inflamáveis e isso se deve por conta da condutibilidade térmica? Isso mesmo, mais uma palavra bem difícil, mas que com certeza irá ampliar nossos conhecimentos sobre as propriedades físicas dos materiais. Quando colocamos dois corpos com temperaturas diferentes em contato, o calor tende a transferir-se espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até que ambos fiquem em equilíbrio térmico, ou seja, com temperaturas iguais. Observem aqui, pessoal, no desenho nós temos ali, dois quadrados, um laranja e um verde. Vocês se lembram embaixo ali daquele símbolozinho? Olha só o que está escrito. T1 maior que T2. Nós aprendemos esse símbolo na matemática, não é? Boquinha aberta significa que é maior. O lado que está apontado a boquinha fechada significa menor. Ou seja, o T1 de laranja, o calor é maior do que o T2 que está de verde. Quando há o equilíbrio térmico e esses dois corpos se encontram, o calor que está lá no T1 de laranja passa para o T2. Assim, aqui embaixo, nós podemos observar que o calor vai ficar em equilíbrio, ou seja, a temperatura de ambos será igual e por isso que nós usamos o sinal de igualdade. A transferência de calor entre os corpos pode ocorrer por meio de três processos, que são condução,
irradiação e convecção térmica. Outro fator que depende da condutibilidade térmica é a sensação térmica. Uma situação que descreve essa dependência é o fato de sentirmos a maçaneta metálica de uma porta mais fria do que a madeira da qual a porta é feita. Mesmo as duas estando sob a mesma temperatura, essa sensação térmica de frio ocorre porque a maçaneta tem a condutibilidade térmica maior do que a madeira. Portanto, a transferência de calor da mão para a maçaneta ocorre mais rapidamente do que para a madeira. Em nosso cotidiano, encontramos várias aplicações da condução térmica, tanto dos bons condutores quanto dos isolantes térmicos. As panelas que utilizamos para cozinhar são feitas de ferro, que é um material que absorve melhor o calor recebido pela chama do fogão. Já o cabo da mesma panela é feito de madeira, que é um bom isolante térmico e não se aquece da mesma forma que a panela. As caixas de isopor e os recipientes de plásticos são utilizados para conservar a temperatura dos alimentos. Como são isolantes térmicos, esses materiais evitam as trocas de calor entre o alimento e o meio externo, e a temperatura mantém-se constante por muito mais tempo. As latinhas de metal, utilizadas para armazenar bebidas, resfriam muito mais rápido do que as garrafas de vidro ou de plástico. Isso ocorre porque o metal é um bom condutor térmico e permite a saída do calor do líquido no interior da lata mais rapidamente. Nos dias frios, usamos roupas feitas de lã, porque essa atua como isolante térmico, evitando que o nosso corpo perca calor para o ambiente. As aplicações dos isolantes e condutores térmicos são muitas. Os condutores térmicos são usados na produção de panelas, grelhas, espetos de churrascos, aquecedores de toalhas, ferros de passar roupas, chapinhas para alisar o cabelo, entre outros. Os materiais isolantes têm sido usados nas construções de forma a diminuir o consumo de energia usado tanto no resfriamento nos dias quentes de verão, quanto no aquecimento nos dias frios de inverno. E que tal, pessoal, a gente conhecer como é feito o isopor com o pessoal do Manual do Mundo? Hoje você vai descobrir como esse pozinho aqui é capaz de se transformar numa placa de poliestireno expandido, também conhecido pela sigla EPS ou pelo nome comercial de isopor. Bora ver! Essa aqui é a matéria-prima do EPS. Você olhando de longe parece um açúcar, mas se olhar de perto dá pra ver que são esferas bem pequenininhas. Elas são feitas de poliestireno, é um tipo de plástico, e aqui dentro dessas esferas também já tem um gás, é um pentano. Esse gás é que vai fazer essas bolinhas expandirem. Como é cheio de bolinhas, a sensação de colocar a mão nisso aqui é muito legal. Do depósito, o poliestireno vem para essa máquina que chama pré-expansor. É aqui que aquelas esferinhas pequenininhas vão começar a crescer, elas vão ganhando volume, mas vão perdendo densidade, vão ficando levinhas. Como é que isso acontece? O gás que tem dentro, o pentano, ele vai começar a sair e com isso a bolinha vai inchando cada vez mais. Para isso acontecer, precisa ter uma temperatura bem alta. Lá dentro, essas bolinhas chegam a 90 graus Celsius. Funciona mais ou menos como uma pipoqueira. Aqui a máquina também tem que ficar mexendo as bolinhas. Só que aqui na fábrica não tem fogo embaixo. O que esquenta o poliestireno é vapor de água que vem de uma caldeira. Como a gente não consegue entrar na máquina para ver isso acontecendo, será que se a gente levar alguns grãozinhos desse pro Manual do Mundo a gente consegue ver as esferas crescendo? Colocamos aqui uma vela, uma telinha de amianto, vou botar um papel alumínio em cima e aqui estão as bolinhas de poliestireno que a gente trouxe da fábrica de isopor. Vamos ver bem de perto.
Lógico que na fábrica ele vai expandir muito mais, porque tem a temperatura exata. Aqui a gente acabou colocando uma temperatura um pouco maior, ele expandiu e logo em seguida começou a derreter. Mas bora voltar para lá. Ó, aqui a gente já consegue ter noção de como o poliestireno fica quando sai da máquina. Ele tá muito menos denso, já tá bem maior. Aqui a gente já consegue ver que essas bolinhas têm uma consistência muito parecida com o que a gente conhece por EPS isopor. Só pra você ter uma ideia de quanto o poliestireno cresce, olha só essa pecinha do lado direito, como era original e como ela ficou depois de passar pela máquina. Essa pecinha que a gente tá vendo é usada no comércio para proteger as encomendas. Mas calma que o poliestireno não terminou de crescer ainda não. Ele vem para esses silos, onde ele vai ficar pelo menos 6 horas, porque ele ainda continua expandindo um pouquinho. Dá só uma olhada na eletricidade estática que esse negócio gera. Pode parecer brincadeira, mas quando a gente fala de uma indústria com tanto EPS, isso pode causar algum acidente. É por isso que esses silos, eles têm algumas linhas de metal que é para o EPS descarregar a energia estática. Essa máquina aqui é uma caldeira, é a máquina que transforma a água em vapor. Funciona como se fosse uma panela de pressão de casa, ela também usa gás de cozinha, com a diferença de que essa máquina é capaz de transformar, durante 1 hora, 8 toneladas de água em vapor. Por isso que ela é considerada o coração da fábrica e também é a máquina que mais gasta energia aqui dentro. E quando a gente vê essa fumaça saindo, não é poluição não, é só um pouquinho do vapor de água indo embora. Outra máquina importante é o compressor de ar. Todo o poliestireno é transportado aqui dentro da fábrica com ar comprimido. Só que além de comprimir o ar, a gente precisa também secar, porque senão o ar vai ficar muito úmido e começa a molhar as máquinas por dentro. As bolinhas que estavam guardadas, crescendo lá no silo, vão caminhar pelo teto da fábrica para serem transformadas em peças. Para isso elas são injetadas dentro desses moldes e depois são esquentadas para poder expandir um pouco mais e grudar uma na outra. Esse molde aqui está parado, então a gente consegue entender direitinho. Por aqui vai entrar o poliestireno, ele vai ser empurrado pelo ar comprimido que vem por essas mangueirinhas. Aí ele vem para dentro desse molde, dessa forma. Vai entrar entre essas duas placas e aqui vai entrar um pouco de vapor. Por esses buraquinhos que você está vendo aqui, se você pegar uma peça de poliestireno, você consegue ver essas marquinhas. O vapor vai fazer o que sobrou de pentano lá dentro expandir mais um pouquinho aquelas esferas e com a temperatura elas vão soldar, elas vão grudar uma na outra e é aí que a gente vai ter aquela peça que vai sair do formato que tem essa forma aqui, tem esse molde. Algumas peças não saem prontas, elas são moldadas em blocos gigantes para serem cortadas depois. Alguns desses blocos chegam a ter mais de 90 quilos. O jeito de cortar é com uma linha quente, muito parecido com o cortador de isopor caseiro que a gente ensinou a fazer no Manual do Mundo. E o que sobrar desse corte vai ser moído e misturado com as bolinhas que saíram lá da máquina, que parece uma pipoqueira. O produto final é simples, mas tudo que está por trás que é um pouco mais complicado. Além dos cuidados que a gente tem que ter em relação à qualidade do produto, ou seja, a densidade correta, peso do material correto. Todos os operadores são instruídos a fazer uma inspeção visual do produto antes de embalar ele. A resistência do poliestireno vai depender do quanto ele expandiu. Se ele expandir muito, ele vai ficar muito pouco denso e bem fraquinho, como esse pedacinho aqui que vai ser usado em embalagem. É facinho de quebrar. Já se ele expandir muito pouco, ele vai ficar mais denso e muito mais resistente, do tipo que é usado, por exemplo, dentro de capacete, que é bem difícil de quebrar, eu acho. E no fim das contas, todo o propano foi embora e o que a gente conhece como EPS, isopor, é isso aqui, 98% de ar e 2% de plástico. Pessoal, muito legal essa fábrica de isopor, não é mesmo? E agora, que tal a gente entrar na nossa parte de desafios de matemática? Então vamos a um desafio matemática? O nosso desafio de hoje é esse aqui, ó, pessoal. Para sua festa de aniversário, Dandara irá confeccionar bonecas Abayomi para serem entregues como lembrancinhas. Ela comprou 2 metros de tecidos e já utilizou 90 centímetros.
Quanto de tecido ela possui ainda? Então, pessoal, duas coisas bastante importantes que devemos observar aqui. 1 metro equivale a 100 centímetros, mas a Dandara comprou 2 metros, então logo ela comprou 200 centímetros de tecido. Isso é muito importante porque na matemática, se você tem um valor, uma unidade de medida, você não pode misturar com a outra unidade. Ou seja, ou eu transformo metro em centímetros, ou eu tenho que transformar centímetros em metro para poder desenvolver o cálculo. Mas os dois têm que estar na mesma unidade de medida. Como nós estamos falando de 90 centímetros, é mais fácil a gente transformar os 2 metros em 200 centímetros. E aí basta eu fazer o quê? Retirar os 90 centímetros dos 200 centímetros que ela já comprou. Então vamos fazer esse cálculo aqui rapidinho. Ó, 0 menos 0, 0. 0 menos 9, nós não poderemos fazer isso. Então, eu vou ter que desagrupar uma centena e mandar para cá, não é isso? Que vai ficar como 10 dezenas. 10 dezenas menos 9 dezenas vai dar 1 dezena. E aqui, pessoal, sobrou uma centena. Uma centena menos nada, que vai dar 1. Ou seja, Dandara ainda tem, para fazer as suas bonecas da Biomi, 110 centímetros de tecido. Então, pessoal, vamos ao nosso segundo desafio. O segundo desafio é esse aqui, ó. Sabendo que ela gasta 10 centímetros para fazer cada boneca Biomi, quantas bonecas ela poderá fazer com 2 metros de tecido? Novamente, pessoal, teremos que fazer a transformação, ou seja, 2 metros equivale a 200 centímetros e ela gasta 10 centímetros para cada boneca. Então, basta a gente pegar os 200 centímetros e vamos dividir pelos 10 centímetros que ela gasta para cada boneca. Então, olha só, pessoal, nós não poderemos usar o 2, porque 2 é menor do que 10. Então, nós vamos usar o 20. Quantas vezes o 10 cabe dentro do 20? Isso mesmo, 2 vezes. Agora, vamos à operação inversa. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Vamos apagar aqui para não confundir. Ó, 20 menos 20 é igual a 0, não é isso? E esse 0, ele vai baixar. 0 dividido por 10 vai ser 0. 0 vezes 10, 0. Correto? Que no final também vai dar 0. Mas não precisa nem fazer esse tanto de conta aqui. Sobrou esse 0, basta você colocar ali na frente do 2. Ou seja, a Dandara vai conseguir fazer 20 bonequinhas da Biomi com os seus 2 metros de tecido. Legal, né? Então agora, pessoal, não se esqueçam. Anotem todas as dúvidas para tirar com seu professor de forma presencial ou através das mídias. Faça as atividades disponibilizadas no portal da Prefeitura e as disponibilizadas pelo seu professor e tenha uma excelente semana. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.